No início desta semana, eu e o meu namorado tivemos a oportunidade de andar com um carro muito bom da empresa do meu namorado, que é um BMW i5. Para quem não sabe, é um carro elétrico topo de gama da marca BMW e nós tivemos a oportunidade de andar um dia e meio, 2 dias com esse carro, que é um carro espetacular. E que realmente a empresa onde o meu namorado trabalha dá essa oportunidade aos funcionários para que possam utilizar os carros da empresa. E foi por aí que nós tivemos a oportunidade de utilizar esse carro. Depois de nós andarmos com esse carro, andarmos a passear nesse carro, o meu namorado aproveitou e comentou comigo o facto de como as pessoas olhavam para nós ou para ele de uma forma diferente só porque ele estava naquele carro. Também comentou comigo que se sentia uma pessoa, digamos, uma pessoa mais confiante, um homem mais confiante dentro daquele carro, porque sentia que as pessoas olhavam para ele com admiração ou até algumas com alguma inveja. E eu fiquei a refletir sobre aquilo. Este vídeo é sobre os hábitos de pessoas ricas e eu fiquei a refletir sobre aquilo e fiquei a pensar sobre uma questão muito importante que eu vou trazendo várias vezes para este canal e vou abordando várias vezes este tópico, que é o facto das pessoas associarem o teu valor àquilo que tu tens. Então, muitas vezes, como nós e as pessoas que têm menos possibilidades, que não estão naquele nível ainda, têm muita tendência, e eu estou a colocar-me nessa posição também, a associar a riqueza com bens materiais, com ter o carro bom, ter um determinado status que é manifestado pelas bens materiais e pelas coisas que a pessoa possui, como se veste, que lugares frequenta, o carro que tem, esse tipo de coisas. E eu acho que, apesar de ser uma associação que muitas vezes corresponde à verdade, por um lado, nem sempre a verdade, ou seja, nem sempre as pessoas que possuem essas coisas são efetivamente ricas. Olhem ao caso de nós, andávamos com aquele carro e aquele carro nem sequer era nosso. E eu, inclusive, comentei com ele e disse: olha, quem olhar para nós questiona-se como é que nós temos um carro destes e nós não temos efetivamente um carro destes, o carro não é nosso. E muitas vezes aquilo que nós aparentamos ter e as pessoas no geral não é realmente delas, então pode criar uma imagem confusa. Por outro lado, muitas vezes há pessoas com muito dinheiro e pessoas mesmo muito ricas, bem na vida, que não têm, que se vestem de forma extremamente simples, sem marcas, que não andam em grandes luxos. Inclusive, há muita gente aqui no digital, grandes milionários aqui no digital, que comentam que durante muito tempo nem sequer tiveram um carro. E então, eu, antes de começar a falar efetivamente dos hábitos de pessoas ricas, queria fazer este pequeno parênteses de que, muitas vezes, a nossa associação de que as pessoas ricas possuem determinadas roupas, determinados carros, às vezes é uma associação de quem está de fora e não é algo que acontece mesmo na realidade. Muitas vezes essa percepção é criada para criar muito em nós um senso de consumismo, de querermos consumir para demonstrar aos outros que temos. Isso é perigoso, na minha opinião, e ao mesmo tempo para valorizar a exclusividade das marcas, porque marcas posicionam-se como marcas mais caras e associam que apenas as pessoas com dinheiro conseguem aceder àquelas marcas. Então, um pequeno parênteses é precisamente esse, é que nem tudo o que nós vemos que as pessoas possuem é realmente corresponde realmente àquilo que é a riqueza delas. Então, antes de falar sobre os hábitos de pessoas ricas, eu quero dizer que o que é efetivamente uma pessoa rica, uma pessoa que tem um carro muito bom, uma pessoa que vive bem, que vai a restaurantes, que viaja muito. O que é uma pessoa rica? Que é uma pessoa que tem muito dinheiro na conta bancária? Para mim, uma pessoa rica é uma pessoa que tem, para mim, a minha definição, tem várias fontes de renda passivas, ou seja, o dinheiro entrar de vários sítios diferentes e essa pessoa não tem que se preocupar com o dinheiro, porque como essa pessoa tem várias fontes de renda, de rendimento, seja passiva ou não, mas várias fontes de rendimento, essa pessoa, se uma fonte falhar, pode recorrer às outras, ou seja, uma pessoa que não tem que se preocupar com o dinheiro, no fundo. E o título deste vídeo, que eu vou dar a este vídeo, é Como ter hábitos de rico sendo pobre. Então, como é que nós, como uns mortais que não temos essas rendas passivas todas ou essas rendas, essas fontes de rendimento todas, podemos realmente agir e ter hábitos de pessoas ricas? E este vídeo é muito especial para mim, porque foi
uma coisa que eu fui recolhendo ao longo do tempo e eu já vou explicar porquê. E acho que permite às pessoas que não têm tanto dinheiro assim, ou às pessoas que querem subir num nível social, num nível de vida, não tenham que se endividar para o fazer, ou seja, para serem pessoas ricas, cotadas como ricas, tenham que se endividar e tenham que ficar, por isso, mais pobres. Não é essa a ideia deste vídeo. Então, são hábitos ligados à mentalidade das pessoas, que é o meu assunto favorito de sempre e que, por isso, faz total sentido. Eu anotei aqui, desta vez, a anotação é no meu telemóvel, porque eu fui criando os tópicos e os hábitos deste vídeo ao longo desta semana e eu quero dizer que um grande insight que eu tive já há uns tempos para cá. Eu vou contar se calhar a história desde o início para vocês conseguirem entender melhor. Eu e o meu namorado partilhávamos casa, ou seja, quando nós decidimos vir para a cidade grande, ou melhor, nós começamos a estudar aqui e ficamos aqui a viver. Não voltamos para o interior. Mas nós não tínhamos dinheiro para pagar um apartamento, então nós alugamos um quarto. Voltar para a casa dos pais não era opção, as coisas estavam muito caras e continuam a estar aqui no Porto e nas grandes cidades e nós decidimos alugar um quarto. Nessa altura, eu decidi alugar o quarto com o mesmo senhorio, com o mesmo senhor que eu tinha o quarto alugado quando era estudante, que tive por 3 anos. E esse senhor eu já conhecia, já confiava, ele também já me conhecia a mim e foi esse senhor que nos alugou o quarto. E esse senhor, como tomava conta do apartamento e do quarto que nós tínhamos alugado, por consequência, não é? Alugava quartos, ia muitas vezes lá fazer reparações e consertar, fazer manutenção da casa, no fundo, porque as casas também precisam de manutenção, as coisas avariam-se e ele ia muitas vezes lá. E ele, das vezes que ia lá, muitas vezes ficava a conversar com o meu namorado. Ou melhor, ia conversando com o meu namorado. E, fazendo o contexto todo desde o início, houve uma altura que avariou um cano lá na nossa casa de banho. E nós chamamos o senhor, se ele podia ir lá verificar, porque o cano estava entupido, e foi uma das vezes que ele foi lá. Nessa altura, que o senhor estava a consertar o cano, eu já não me lembro bem, estava a compor as coisas, o meu namorado, em conversa, já não me lembro bem que contexto foi, surgiu o assunto das ações, investimentos, ações. O meu namorado é uma pessoa que gosta muito desse tipo de coisas, de ações, de investimentos, pronto, dessas coisas, dessa parte financeira. E ele começou a falar disso com o senhor. O senhor, a partir do momento que detectou nele, pelo menos a minha interpretação da situação, detectou nele uma pessoa que se interessa por esses assuntos financeiros e esse tipo de assuntos, e que uma pessoa que gosta de aprender, o meu namorado no caso, ele começou a dar-nos mais atenção, a falar connosco, a querer, por exemplo, convidar o meu namorado para ir praticar um desporto com ele e com os amigos dele. Ou seja, a partir desse momento ele verificou em nós que não éramos uns meros inquilinos, ou melhor, que não éramos umas pessoas que simplesmente estávamos lá a alugar a casa, mas que poderíamos ser umas pessoas interessantes para ele próprio conviver. Apesar da diferença de idades e da diferença de estatuto, ele viu em nós alguma qualidade. E eu aqui já quero começar a fazer o parênteses que daí é que é muito importante nós também termos sempre presente que devemos estar sempre a evoluir, a ler, a estudar, porque a qualquer altura podem surgir oportunidades de contactar com pessoas de sucesso, com pessoas mais evoluídas que nós, com mais conhecimentos, seja na área de negócio, seja na área financeira, pessoas de valor, e nós temos que ter um mínimo para agregar a essas pessoas, um mínimo para chamar a atenção, como foi o caso do meu namorado, a essas pessoas, para que tenhamos uma hipótese, estão a ver, de networking com pessoas que saibam um bocadinho mais que nós, ou muito mais que nós, como era o caso. E eu quero dizer que uma frase que eu anotei aqui nos meus apontamentos, que era muito importante falar neste vídeo, em sequência desta conversa, foi que os ricos gostam de ensinar, mas só para quem está disposto a aprender. Ou seja, uma coisa que eu notei neste senhor e que noto noutros padrões é que os ricos e as pessoas de sucesso gostam muito de ensinar, gostam muito de dizer o que é que fizeram e qual foi o método que eles seguiram para chegar a determinado ponto. E eu vejo muito isso acontecer, agora cada vez mais na internet ainda mais, só que eles só gostam de o fazer, só têm brio para o fazer
brio não é a melhor palavra, mas só têm vontade de o fazer para pessoas que eles sentem que gostam de aprender. E uma das coisas que eu tinha muito cuidado sempre, cuidado não, tinha muita atenção quando contactava sempre com o senhor, era fazer perguntas, tentar fazer perguntas inteligentes e não tentar mostrar que sabia mais do que aquilo que eu realmente sabia. E, aliás, isso é uma das coisas que está no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se vocês ainda não desistiram deste vídeo até agora, eu acho que é muito interessante vocês não desistirem, porque este vídeo eu vou-vos trazer insights mesmo, eu acho que é importante para a nossa vida no geral. Mas nesse livro de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, está que nós devemos, não é inteligente da nossa parte nós tentarmos mostrar que sabemos muito, mas tentar mostrar que nós queremos saber muito. Ou seja, se tu estás com uma pessoa que tu achas que te pode agregar de alguma forma, seja ela rica ou não rica, a pessoa que te pode ensinar alguma coisa, tu não deves mostrar à pessoa. E acho que é um erro que muitos jovens caem, e eu também me incluo nesse grupo, que tu sabes muito, que tu és uma sabichona, tu deves mostrar que tu estás disponível a aprender, que tu queres aprender e tens curiosidade, para tu poderes extrair dessas pessoas conhecimentos valiosos, como foi o meu caso com esse senhor. O primeiro hábito é precisamente esse, é ligado àquilo que eu tenho vindo a dizer, que é colocar-se como um eterno aprendiz. Uma das coisas que eu também notava nesse senhor é que, mesmo ele tendo muito mais património que nós, não só dinheiro, mas património, no fundo esse senhor tinha vários apartamentos e várias coisas, tendo muito mais idade, muito mais experiência, muito mais conhecimentos no mercado imobiliário, no mercado financeiro, no que fosse, e ele colocava-se como uma pessoa que perguntava e queria saber e tentava aprender com o meu namorado também, e ele não tentava mostrar que sabia tudo, no fundo, e ele fazia muitas perguntas ao meu namorado. O meu namorado é programador informático, tem alguns conhecimentos também, e ele fazia muitas perguntas e também queria aprender com ele e queria ver como é que as coisas funcionavam, e eu achei isso maravilhoso, como uma pessoa que está tão acima e que já conquistou tanto, mesmo assim acha que pode aprender alguma coisa com uma pessoa que está em início de vida, sem desvalorizar, como é óbvio, o meu namorado ou a mim própria, mas como é que uma pessoa acha que pode aprender connosco? E eu acho que o primeiro hábito, no fundo, é colocar-se como uma pessoa que vai aprender para sempre, um eterno aprendiz. É o primeiro hábito de uma pessoa rica que tu podes adotar ainda hoje na tua vida e ao longo da tua vida, mesmo tendo pouco dinheiro, porque não importa se tu tens muito ou pouco dinheiro, tu podes sempre aprender mais. Podes sempre evoluir, podes sempre saber mais do que o que sabias ontem. Então, deves sempre olhar para alguém, nunca numa perspectiva de superioridade. Esta pessoa não tem nada para me ensinar. Até as pessoas que sabem menos que tu, às vezes têm coisas para te ensinar. Então, esse é o primeiro hábito que eu queria vincar neste vídeo. O segundo hábito também interessante é fazer as coisas sem pressa. Uma das coisas que eu noto de pessoas ricas é que eles gostam de tomar o seu tempo para fazer as coisas, eles não gostam de andar à pressa, eles não gostam de fazer as coisas a correr. E desde que, eu não sei se eu li isso em algum lado, se vi isso em algum conteúdo aqui no YouTube, eu sei que eu vi isso, essa expressão de que os ricos gostam de fazer as coisas sem pressa, em algum lado, que não tirei da minha cabeça. Mas depois de eu ouvir isso, eu comecei a ver que realmente isso fazia muito sentido. As pessoas ricas preferem acordar uma hora mais cedo, e daí muitas vezes associarem que os ricos acordam cedo, muito por causa disso, porque eles preferem acordar uma hora mais cedo para poder fazer as suas coisas com calma, para poderem tomar o pequeno almoço com calma. Porque não? Nós não adotamos isso na nossa vida. Muitas vezes mas eu não posso dar ao luxo de fazer as coisas com calma porque eu tenho o meu trabalho, tenho as minhas demandas, tenho que fazer as coisas à pressa. E foi sempre uma pessoa que me dizia muito isso e que me contava essa história e dizia: não, mas eu tenho muita coisa para fazer. Em primeiro lugar, a maior parte das coisas que eu tinha para fazer eram coisas que eram impostas por mim, para me ocupar o tempo, e depois, aquilo que eu achava que eu tinha que fazer com pressa, eu poderia, de uma forma mais organizada, fazer as coisas muito mais devagar e com muito mais calma. Uma das coisas que eu acho que é um hack para a vida é, se tu sentes que, por exemplo, tens que estar num determinado local às 9 da manhã,
Se tu acordares às 8, obviamente que vais ter que fazer as coisas com pressa. Tens que tomar pequeno almoço com pressa, organizar a tua roupa que vais vestir com pressa, tomar banho com pressa. Mas se tu tens que estar num sítio às 9 e acordas, já nem digo mais cedo, mas tipo às 6h30, 7 horas, obviamente tu tens todo o tempo do mundo para fazer as coisas com calma, para fazeres a tua torrada, para beberes o teu leite com café, para tomares o teu banho, lavares o cabelo. Eu acho que não há necessidade mesmo de nós, às vezes, nos empurrarmos para um ritmo frenético. É possível nós, muitas vezes, planearmos as coisas com antecedência para que nós não sejamos levados a esse espírito. E o que eu estava a dizer é que depois de eu detectar esse tipo de afirmação, de que os ricos gostam de fazer as coisas com calma, eu comecei a identificar padrões, tanto em pessoas que não estavam nesse nível, não é? Pessoas comuns, não é? Que não eram ricas, como em pessoas extremamente bem-sucedidas que eu via. Notava esse padrão, que as pessoas, e eu vejo muito pessoas próximas de mim também, que eu falo habitualmente no meu dia-a-dia, e que eu digo, então, mas eu agora não posso, eu agora tenho que desligar, eu tenho que fazer coisas rápido. Pessoas que contactam comigo e que eu vejo isso acontecer, eu vejo as pessoas a fazerem isso. Eu agora não posso atender, eu agora não posso falar, eu agora... Tipo, que as pessoas põem em si próprias, muitas vezes, um horário de que tenho que fazer aquilo àquela hora, tenho que acabar aquilo àquela hora, e às vezes para quê? Às vezes para quê? Para estar mais tempo a fazer coisas que não interessam? Não é uma crítica, ok? Eu também estou incluída nesse grupo, eu também fui assim, eu também tento mudar todos os dias essa parte em mim, mas o propósito deste vídeo é muito para chamar a atenção para o facto de como nós estamos a viver, às vezes, a nossa vida do jeito errado. Porquê? Porque nós dizemos que para parecer rica tenho que, mais uma vez, vestir como rica, ter coisas de rica, ter o iPhone mais recente, mas muitas vezes os ricos têm, antes de tudo isso, estes hábitos que nós às vezes nos esquecemos. Então, eu não quero que este vídeo fique demasiado longo, por isso eu vou seguir aqui o roteiro que eu tenho aqui. Outra coisa que eu queria dizer sobre fazer as coisas à pressa, outra coisa é comer com pressa. Uma das coisas que eu notava lá, mais no hospital, quando estava a trabalhar no hospital, era as pessoas a comer à pressa. Eu sei que muitas vezes a hora do almoço é muito curta, é meia hora, 15 minutos, há coisas para preparar, mas eu via que as pessoas já tomavam isso como um hábito, mesmo na sua vida já faziam assim. E muitas vezes comentavam, mas eu já estou habituada a comer à pressa, já estou tão habituada que eu agora como sempre assim, 10 minutos. Isso não é saudável, nem para a nossa cabeça, nem para nada. Já viste, tu não podes tirar uma hora, não digo meia hora, mas digo uma hora do teu dia todo para poderes fazer a tua refeição, para poderes almoçar com calma. E eu sei que muitas vezes é um bocado ingrato eu estar a dizer isso, porque não depende de cada pessoa. Eu sei que muitas vezes são horários impostos pela entidade patronal. Mas então, e nas folgas? E o que é que acontece quando não estão no trabalho? Poder, no fundo, poder fazer o que está ao nosso alcance. Eu sei que aquilo que não dá e acabou, mas aquilo que está ao nosso alcance também fazer a nossa parte, eu acho que é importante. Outra coisa importante que eu queria falar sobre este assunto é que muitas vezes, quando acontece, ultimamente até mais do que aquilo que eu desejo, acordarmos um pouco mais tarde. Imaginem, acordarmos às 7h30 da manhã, 8 horas, 8 menos um quarto, e porque não conseguimos acordar com o despertador e depois mantermos na cama até mais tarde. O meu namorado já chegou a comentar comigo que sentia que nesses dias nós andávamos, palavras dele, atrás do prejuízo. Ou seja, andávamos sempre atrasados em relação ao nosso dia. Então, esse problema do sentir que está atrasado e está a correr contra o prejuízo já começa logo de manhã, quando nós não nos levantamos quando o despertador toca, e por isso já temos que começar a fazer as coisas mais à pressa. E depois, ao longo do dia, as coisas vão se acumulando e sentimos-nos depois, no final do dia, extremamente cansados, extremamente estressados, e toda a gente sabe que a pressa e o cansaço não ajuda nada à produtividade. Por isso, também entrando num hack de produtividade, esse também é um deles. O terceiro hábito é: os ricos têm atenção aos detalhes. Detalhes. Podemos olhar para as marcas de luxo, luxo mesmo, que nós conhecemos. São sempre marcas que não só gostam de colocar uma história por trás daquilo que é um produto, mas também atentam muito aos detalhes. Como é que o produto é concebido,
Porque que o produto foi pensado, como é que o produto é trabalhado, como é que o produto é vendido, tudo o que está à volta do produto que envolve uma marca de luxo está envolto em detalhes, está envolto, quer o marketing, quer a produção em si, está envolto em pequenos pormenores que fazem a diferença. E isso é uma coisa no geral que eu noto nas pessoas ricas, é que gostam de atentar aos pormenores, gostam de atender aos pormenores. Como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Vamos gastar dinheiro em marcas de luxo que não podemos comprar? Não vamos. O que é que nós podemos fazer? Terem atenção, ter sempre brio a pôr à mesa, colocar tudo direitinho, os pratos, colocar, e estou a dizer o que eu faço, mas qualquer pessoa pode fazer isso, colocar o guardanapo bem dobrado, os talheres direitinhos, os copos a condizer, que muitas vezes nós no nosso dia-a-dia é um copo de cada cor, um talher de cada cor e vá andando, e isso não custa nada, isso é pequenos pormenores, são pequenos detalhes, entendem? E ainda no outro dia, isso é um facto curioso, eu gosto muito dos croissants de chocolate do Lidl, passa publicidade, eu adoro, e quase que sempre que vou lá sou tentada a comprar um croissant. E eu, muitas vezes, trazia o croissant, lanchava o croissant e tudo muito bem, nada de mal com isso. Desde que eu comecei a elaborar este vídeo e a pensar nos detalhes e todo esse brio que é característico das pessoas ricas, eu comecei a pensar que o croissant vem num saco, daqueles sacos de papel, de onde vem o pão, não? Pronto. E eu, muitas vezes, comia o croissant diretamente do saco de papel. Estão a ver o saco de papel? Isto é um bocado demasiado pormenores, mas eu quero mesmo vos fazer entender. E eu pegava no croissant, não é? E comia. E eu agora o que é que faço? Pequenos detalhes que fazem a diferença, que não custam dinheiro e que são hábitos de pessoas ricas. Eu pego no croissant, tiro da embalagem onde ele vem, coloco um pratinho, um pires, um guardanapo e coloco o croissant por cima. O sumo, eu ponho o sumo, até pode ser um iced tea do pacote, mas ponho o sumo no copo, na taça, no copo. E aquilo já é uma experiência diferente. É o mesmo croissant, as mesmas coisas, mas é apresentado de forma diferente. Estão a ver o que é o brio que muitas vezes nós guardamos para quando temos convidados em nossa casa e pomos tudo direitinho, usamos os melhores serviços e não sei o quê. Nós devemos ter esse brio, na minha opinião, não é uma crítica a ninguém, é a minha opinião. Devemos ter esse brio no nosso dia-a-dia, nas nossas coisas, que muitas vezes, lá está tudo interligado, são os detalhes, é tomar o seu tempo, é não fazer as coisas com pressa, é uma coisa muito importante no meu ponto de vista e que é um hábito de uma pessoa rica. O quarto hábito é prevenir ao invés de corrigir. Na minha visão, os ricos são pessoas extremamente cautelosas, ou seja, não deixam de fazer as coisas deles por medo, mas por outro lado há situações que é passível de ser evitadas, que é passível de ser prevenidas. Enquanto que eu noto que muito o pobre, as pessoas com mentalidade pobre, eu não estou a associar aqui pessoas pobres na miséria, mas tipo o pobre, a pessoa comum, anda muitas vezes atrás do prejuízo e atrás de corrigir imprevistos e urgências no dia-a-dia. O rico toma o seu tempo para planear aquilo que pode correr mal e evitar já algumas das coisas que possam ser evitadas. Vou dar um exemplo muito simples. Eu, muitas vezes que vinha gravar os meus vídeos, ficava sem bateria na câmara. Isso acontecia porquê? Porque eu, como estou a gravar este vídeo, por exemplo, acabava de gravar, tirava o cartão de memória, passava o vídeo para o computador, começava a editar o vídeo e depois ia fazer outras coisas. E depois só me lembrava que a câmara não tinha a bateria toda ou não tinha bateria quando queria gravar o próximo vídeo. E depois o que é que acontecia? Tinha que estar aquele tempo em que a câmara está a carregar, aquela meia hora, aqueles 20 minutos, à espera que a câmara carregasse. Ou até, muitas vezes, que também já aconteceu, vinha gravar o vídeo sem me lembrar que a câmara não tinha sido carregada e ficava a meio do vídeo e a câmara ficava sem bateria e eu tinha que deixar o vídeo a meio, carregar a câmara e acontecia isso. E agora o que é que eu faço? Como eu sou uma pessoa que tenta agora, não é? Estou a incorporar isso na minha vida, prevenir aquilo que pode ser prevenido, e eu, sempre que termino o vídeo, como é o caso, por exemplo, deste, eu, enquanto estou a passar as coisas para a câmara e a editar o vídeo para publicar, carrego logo a câmara, para ela estar sempre disponível se eu quiser gravar outro vídeo a seguir, se gravar outro vídeo amanhã, o que for, porque são pequenas coisas que fazem a diferença, sabem? Não correr atrás do prejuízo, não... Como é que eu ia dizer? Não viver para corrigir imprevistos e corrigir coisas que correm mal, mas que podiam ter sido evitadas. E eu acho que este é um mindset
ótimo para levar para a vida, não só em termos de riqueza, mas também em termos de filosofia estoica no geral e em termos de um modo de vida mais feliz. O quinto hábito é valorizam o seu tempo. Os ricos valorizam muito o seu tempo. E eu já falei várias vezes aqui no canal sobre este conceito de que os ricos, e isso foi coisas que eu apanhei nos livros que fui lendo sobre a parte financeira, os ricos valorizam o seu tempo de tal modo que eles não se importam de gastar dinheiro para poupar tempo, porque eles veem e notam que o seu tempo é extremamente valioso e escasso, ou seja, não há forma do tempo voltar. Então, se eles puderem delegar tarefas que podem ser compradas com dinheiro, por exemplo, sei lá, tarefas domésticas, sei lá, poderem contratar pessoas para os ajudar, eles não têm dó de gastar dinheiro nisso, porque eles estão a comprar o seu próprio tempo de vida, enquanto que alguém está a trocar o seu tempo por aquele valor em dinheiro, o rico que tem dinheiro, né, no caso, está a comprar o tempo daquela pessoa e está com aquele tempo a aproveitar a sua própria vida. Isso é uma coisa pesada de se dizer em vídeo, é uma coisa difícil porque nem toda a gente consegue fazer isso, nem toda a gente dispõe desse dinheiro. Mas, porém, e eu sei que este vídeo é direcionado precisamente para as pessoas que ainda não estão nesse nível, mas nós podemos perfeitamente valorizar o nosso tempo de uma forma diferente. Por exemplo, não perder o tempo nas redes sociais, que estamos ali 2 e 3 horas a fazer nada, só ali a consumir conteúdo. Não perder esse tempo que podemos estar a utilizar a fazer uma atividade de lazer, a descansar, a produzir, a estudar, o que seja, coisas mais produtivas, e que estamos ali nas redes sociais a perder esse tempo, por exemplo, já é uma atitude de uma pessoa rica que se preocupa com o seu tempo. Podemos, por exemplo, valorizar o nosso tempo investindo também o nosso dinheiro em conhecimento, e conhecimento que nos vai levar mais além, porque uma coisa é tu demorares anos a entender lições que alguém te pode passar em meses, e tu podes pagar o acesso a determinadas pessoas, podes pagar para aprender com pessoas que já estão lá e que já passaram por aquilo que tu estás a passar ou que eventualmente vais começar a passar. E por isso é uma forma também de valorizar o seu próprio tempo. Não é à toa que muitos dos desportos e hobbies de pessoas ricas é o xadrez, é o golfe. Porquê? Porque são desportos em que o tempo é extremamente valorizado. Cada segundo conta. São desportos, por um lado, sem pressa, lá está, o sem pressa que eu disse no início do vídeo, mas também são desportos em que o tempo é extremamente valorizado. São desportos que, neste caso o xadrez acho que não é um desporto, mas é uma atividade, um lazer que toma o seu tempo. Porque os ricos valorizam o seu tempo e valorizam gastá-lo com lazer e gastá-lo para si. Enquanto que muitas vezes uma pessoa pobre está a gastá-lo uma atividade de lazer, a fazer alguma coisa e está a pensar no que poderia estar a fazer com aquele tempo. Eu agora aqui podia estar a trabalhar, podia estar a arrumar não sei o quê. Os ricos não, os ricos sabem que há tempo para aproveitarem a vida, aproveitarem o que é que há melhor, o que há de melhor na vida. E uma das coisas que esse senhor, voltando ao início do vídeo, fazia era ir jogar o desporto ao domingo, ir a meio da semana com os amigos fazer um desporto, fazer uma atividade, porque aquele tempo dele é valorizado ao ponto dele aproveitar esse tempo para si próprio. Eu espero que esta mensagem não tenha ficado confusa, mas aproveitar o seu próprio tempo para si. E eu não vejo o facto de estarmos nas redes sociais seja aproveitar um tempo para nós. Eu não vejo estar nas redes sociais como um tempo de qualidade connosco e para nós. Por isso, eu já dei aqui vários exemplos sobre o que é valorizar o tempo. No fundo, toda esta conversa aqui, todos estes 5 hábitos são interligados, são importantes de articular uns com os outros. E é possível, de facto, nós começarmos já a viver uma vida com hábitos de rico, mesmo não o sendo ainda, porque é isso, eu acredito nisso pelo menos, que nos vai permitir depois obter os resultados físicos em termos de dinheiro, em termos de reconhecimento, mas primeiro nós temos que nos tornar uma pessoa que é capaz de executar aquilo que é característico de quem tem também. Por isso,
para muitas das pessoas pode ser balelas, mas realmente é aquilo que eu acredito e aquilo que eu sigo na minha própria vida. Se tu chegaste até aqui, eu vou-te pedir duas coisas. Uma delas é subscrever o canal. E ontem estive a ver as estatísticas do canal e 83, isto não é inventado, juro, 83% das pessoas que veem estes vídeos como este que tu estás a ver não subscrevem o canal. Por isso, não faças parte desses 83% e subscreve o canal. Se realmente ficaste até aqui, é porque achas que o meu conteúdo poderá ser de valor, por isso subscreve o canal. A segunda coisa que eu quero te dizer é que se te interessas por mentalidade e produtividade, eu vou abrir o meu programa de mentalidade e desenvolvimento pessoal para produtores de conteúdo, produtores e criadores de conteúdo, no dia 7 de Abril. Mas antes, eu estou a preparar muito conteúdo gratuito e exclusivo, quer a abertura do programa, quer esse conteúdo gratuito, somente está disponível no grupo do WhatsApp. Por isso, se te interessares por estes temas, não deixes de aderir ao grupo do WhatsApp para garantir essa oportunidade. Muito obrigado por teres ficado até aqui. Nós vemo-nos já no próximo vídeo. Até à próxima!